seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de atividade física adaptada. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a deficiência intelectual e a atuação do profissional de educação física. Vamos lá? Inicialmente, vamos conceituar o que é a deficiência intelectual, antes conhecida como deficiência mental, tá? E houve vários estudos aí entre 1992 e 2004 e, por fim, acharam melhor, né, nomear a deficiência como deficiência intelectual e não mais mental. Por quê? Porque essa deficiência, ela vai acometer o funcionamento do intelecto e não da mente como um todo. Por isso, o termo para referir a ela corretamente seria deficiência intelectual, tá? Mas o que seria então a deficiência intelectual? Ela vai ter aí dois aspectos a ser atingidos, tá? Então, seriam as habilidades intelectuais, ok? E habilidades que compõem o comportamento adaptativo. E essas dificuldades, esse acometimento, esse comprometimento, ele deve acontecer antes dos 18 anos de idade, para que a gente caracterize ela aí como deficiência intelectual, tá? E esse hall de atividades aí, de habilidades, elas vão acometer, tá? Vão prejudicar, vão interferir, melhor dizendo, nas habilidades da vida diária, né, nas atividades da vida diária, vai ter problemas aí, vai interferir um pouco na comunicação, dependendo da quantidade de apoio que a pessoa com deficiência intelectual vai necessitar, e aí, inclusive, a fala, tá? A atenção, que está relacionada à questão das habilidades cognitivas, as funções cognitivas do cérebro, e os aspectos motores também poderão estar aí tendo alguns elementos dificultadores, ok? Em relação ao comportamento adaptativo, o que, que é o comportamento adaptativo, né? Seriam as habilidades que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Ele pode ser dividido em três partes: o conceitual, o prático e o social. Dentro do conceitual, nós temos aí a linguagem, leitura, escrita e o dinheiro. O uso dessas habilidades aí, a grosso modo dizendo, ele está dentro do comportamento adaptativo, né, conceitual. Além disso, nós temos aí o prático, tá? O prático, ele vai referir aí a questão da pessoa conseguir se alimentar, vestir, usar o transporte no dia a dia, tá? Independentemente. E o social, ele está vinculado às habilidades sociais, tá? Que a pessoa consegue interagir, manter comunicação, ser empático, ok? Então, esse hall aí são as informações, são os aspectos, as habilidades que compõem o comportamento adaptativo, tá? E quais seriam as implicações, então, do que a gente falou anteriormente, dentro do contexto da educação e da educação, tá? Entendendo aí que as pessoas que têm deficiência intelectual, elas vão estar com comprometimento tanto a nível de habilidades intelectuais quanto de comportamento ativo. Nós precisamos entender, né, e até mesmo observar as principais potencialidades da pessoa e também as dificuldades, mas sempre
olhar para a potencialidade da pessoa, tá bom? Então, entendendo isso, nós podemos imaginar, no contexto da educação física escolar, que essa criança ou adolescente, né, poderá apresentar aí dificuldades de equilíbrio, do esquema corporal, bem como de motricidade, seja a motricidade grossa ou a motricidade fina. Lembrando aí que a motricidade grossa são aquelas, seria coordenação motora grossa ou coordenação fina. Lembrando que a grossa refere-se aos movimentos que são comandados aí pela a musculatura que envolve as grandes musculaturas, tá? E a motricidade fina ou coordenação motora fina é aquela que envolve aí os músculos menores, tá bom? Destaco que a motricidade fina, na maioria das pessoas com deficiência intelectual, ela está um pouco alterada, tá? Então, aí as atividades que quando a gente for pensar em atividades que requerem essa habilidade motora fina, né? Habilidade na coordenação motora, a gente tem que pensar em elementos, ou recursos que vão auxiliar a participação da pessoa com deficiência intelectual, tá? O espaço temporal também é uma outra variável muito alterada, ok? Então, a capacidade de entender e relacionar com o espaço também está alterada. Por exemplo, você marcar uma distância de 1 metro de a criança para dar 3 passos durante, né, que ela ande esse 1 metro aí com apenas 3 passos e depois pedir ela para andar esse mesmo 1 metro dando 5 passos, ela tem uma dificuldade de ter que ela precisa aumentar as passadas na primeira opção, andar 1 metro com 3 passadas e diminuir a sua passada, tá? Para andar aí aquele mesmo 1 metro com 5 passadas, tá bom? Então, pensar em alternativas e até eu vou passar um pouquinho de dicas de como a gente pode facilitar, né? Intermediar aí esse processo com deficiência intelectual, tá? Na interação social, às vezes as crianças elas podem apresentar baixo contato visual, tá? Além disso, elas costumam ficar um pouco mais afastadas, conversar pouco, tá? Mas em contrapartida, há outras crianças e adolescentes com deficiência intelectual que gostam muito de conversar. Então, o que eu estou falando aqui não é que todas vão apresentar isso, tá? Pode ter diferentes respostas motoras e respostas sociais também, porque cada indivíduo é único, tá bom? Tem dificuldade de seguir regras, então nós temos que tentar mediar esse processo, tá? Principalmente, eu vou falar um pouquinho, vou falar de novo, vou falar aqui. O que acontece? A gente deixar a nossa aula ou o público aí da educação bacharelado, deixar as nossas intervenções aí bem delimitadas, com início, meio e fim, facilita a organização, tá, ativa para o aluno e facilita ele a compreender um pouco das regras.
Então, sempre trabalhar com regras durante as aulas vai auxiliar o aluno a compreender melhor o som. O contato visual, eu comentei junto com a interação social. Muitas das vezes as pessoas, né, as crianças e adolescentes aí, pensando no contexto escolar, elas apresentam um baixo contato visual, geralmente olha para o chão. Lembre-se, principalmente questão, de estímulo cognitivo, auditivo e visual. Peça a criança para olhar para quando estiver conversando com ela, tá? Ou quando ela estiver conversando com uma coleguinha, você observe, tente mediar esse contexto para que essa conversa, para que elas mantenham aí um diálogo, tá bom? E também a memória, tá? Então, durante as aulas, vocês podem pedir aí tarefas para casa e quando chegar na próxima aula, a criança lembrar, tá? Ela não ter aí a lembrança do que foi passado. Então, procure sempre deixar registro, caderno, aí para o pessoal da literatura, deixa caderno, né? Pede a criança para anotar, cola figura, dependendo do tipo que a criança tem uma comunicação autorizada, ou se ela verbaliza, mesmo se ela consegue escrever, então escreve. O pessoal do bacharelado faça roteirinho de intenção de aula, mostra, lembra, é uma boa para trabalhar nas aulas. Quando tem uma criança ou um adolescente com deficiência intelectual, no primeiro momento da aula, destina-se a um apanhado geral do que foi feito, falado na aula anterior, tá? Isso ajuda aí, dá um apoio para melhor desempenho da criança aí, do adolescente, ciência intelectual, tá? Aí agora eu vou falar um pouquinho de estratégias que pode utilizar com o público com deficiência intelectual, né, das crianças ou adolescentes com deficiência intelectual, que vai auxiliar aí nas aulas, tá? Uma das primeiras é tratar de forma natural, dependente da idade que a criança tenha, tá? Ou adolescente, ou aí no caso até adulto. Vamos tratar compatível à idade cronológica da pessoa. Bom, então, se eu estou atendendo uma 20 anos, vou tratá-la com 20 anos, ok? Embora a minha tarefa, tá, em termos cognitivos, se a pessoa ainda não tem compreensão para chegar e entender as funções de 20 anos, eu vou traçar a idade de acordo com a, a capacidade da criança ou do adolescente, ok? A mudança do tom de voz, isso é muito importante. Por quê? Quando a gente precisa enfatizar alguma coisa, ou algum conhecimento, ou, por exemplo, você vai passar uma atividade, e essa atividade tem um ponto-chave para que ela seja bem desenvolvida. Se o aluno não entender essa parte, ele não consegue fazer a atividade, nesse momento que você está dando esse comando, a voz deve ser alterada, tá? Para mais, ou, aliás, para mais, né? Dá um tchan aí na voz. O posicionamento adequado é importantíssimo. Procure se posicionar perto da pessoa intelectual, não deixe ela muito afastada, para que ela consiga melhorar, porque às vezes a percepção, se você está explicando, tendo um movimento junto, você vai conseguir aí
eh, passar para a criança a ideia real da atividade. Se você estiver muito afastado da criança, não vai ajudar. Então, uma dica que às vezes é melhor fazer círculos e ficar no centro, tá? Procure dar o comando, tá? De forma que você não fique somente de costas para a pessoa com deficiência intelectual, ou somente de frente, para não prejudicar também os outros alunos. Ou você pode fazer em meia lua também, que é uma excelente forma aí de passar a atividade. Tá? Estabelecer uma rotina foi aquilo que eu falei anteriormente, para a questão das coisas. Então, se você estabelece lá comando-chave para o início da aula, comando-chave para o meio da aula, comando-chave para o final da aula. Seu aluno ele vai ter uma organização mental ali de como os momentos principais da aula. Tá? Além disso, é importante para atividades muito complexas dividir em etapas. Então, faz uma atividade menor, uma atividade chamada de educativa, depois vai juntando as etapas para que a criança ou adolescente aí, adulto, consiga compreender cada momento. Depois, compreendido esses momentos, você junta, tá? Explique e demonstre. Não faça somente explicação verbal, porque sabe que a criança ela vai aprender imitação. Então, quando a pessoa com deficiência intelectual ela vê o que deve ser feito, para ela é muito mais concreto do que eu explicar, falar, é mais abstrato. Tá? É, repetição. A gente sabe que dentro do contexto da educação escolar, a gente tem que fazer, né, trabalhar as habilidades motoras, mas não é o real foco a esportivização ou a treinamento, enfim. Mas a gente precisa trabalhar, sim, desenvolver as habilidades motoras. Nesse contexto, a repetição para a pessoa com deficiência intelectual ela é importante, mas ela tem que acontecer de diferentes formas. Eu vou trabalhar, por exemplo, lançar, mas eu vou trabalhar o lançar variada, de várias formas. Tá? Ter ajuda somente quando for necessário. Então, deixa o aluno tentar primeiro. Depois, caso necessário, você ajuda. Tá? E respeite a progressão pedagógica. Lembrando aí, né, sempre do mais fácil para o mais difícil. Bom, aqui estão as referências dadas para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.